Olá, meu nome é Helene Keila de Oliveira, mais conhecida como Keila. Sou musicoterapeuta graduada e minha história com a musicoterapia e a tecnologia veio já de uma questão que eu tinha dentro de mim desde que eu comecei a trabalhar com síndrome de Rett lá em outubro de 2000, na Associação Brasileira. Quando eu fui para a literatura, todas elas falavam que elas tinham uma deficiência intelectual profunda e eu sempre me questionava, será que todas têm essa deficiência intelectual profunda? Ou a gente que não tem ainda uma avaliação que possa estar mostrando a capacidade cognitiva delas? Foi nesse sentido, né, nesse incômodo que eu fui encontrando a tecnologia. Na época começaram pesquisas com eye tracker, mas não era algo fácil da gente se ter. O eye tracker é um mouse óptico que reconhece para onde eu estou olhando no computador. Então vocês vão ver alguns vídeos de alguns pacientes meus que estão tocando e conversando comigo através desse aparelho somente com o olhar. E 2016 eu tive o prazer de voltar a atender um paciente com síndrome de Rett. E a gente foi no congresso, porque eu precisava me atualizar novamente. Eu tinha trabalhado 6 anos com isso, mas isso foi de 2000 até 2006, né, na associação, 2006, 2007, mais ou menos essa época. Então eu estava muito tempo fora e eu precisava saber o que tinha de novo sobre a síndrome. E a gente foi num congresso onde a gente teve contato com a Alessandra Boazzi, que é uma fonoaudióloga aqui de São Paulo, do Brasil, que trabalha com o sistema POD de comunicação e com o uso do eye tracker. E ela fez um teste e foi muito bem no teste, começou então a fazer os atendimentos com ela e junto eu também fui aprendendo a me comunicar com ela através da comunicação alternativa. Depois de um tempo ela adquiriu o computador e eu lembro até hoje que no primeiro atendimento dela, uma das coisas que me emocionou muito foi a gente conversou o atendimento inteiro, a gente não fez música, porque até aí eu estava trabalhando com ela com pranchas móveis, né, no papel, e 2, 3 só do tema que a gente ia trabalhar no dia. E com o computador você pode conversar o que você quiser. Então, o primeiro dia que ela estava com o tablet, depois de 1 ano de atendimento, ela quis me contar várias coisas, que tinha andado de bicicleta, que tinha saído com o papai, com a mamãe. E aí, de repente, ela vira pra mim e fala assim, desculpa. Eu olhei, mas desculpa porque hoje foi tão legal, a gente conversou tanto. Ela, eu te amo. É, meu olho na hora, né, deu aquelas lágrimas assim. Mas se você me ama, por que você tá pedindo desculpa? Ela foi, acabou. Eu quero mamãe, papai, vovó, meu irmão, titia, tio. Pra mim aquilo foi um choque, mas foi um choque de felicidade, de comprovar que realmente, muitas vezes, é nós que não temos a ferramenta correta para trabalhar com essa criança, porque uma criança com cognitivo ruim nunca chegaria a esse ponto de fazer esse caminho. Poxa, desculpa, não tem nada contra você, eu te amo muito, mas é que agora pra mim acabou, eu quero minha mãe, quero meu pai. Né? Eu tenho tão bom cognitivo para dar esse tipo de resposta. E aí eu fui tendo contato com parte de comunicação alternativa, descobri no Congresso Latino-Americano de Musicoterapia que a gente teve em Florianópolis, aqui no Brasil, com Rafael Ramírez, o iHarp. Já incluí o iHarp nos meus atendimentos e com isso também tive contato com a Civian Brasil e com o Communicator 5 e aprendi a criar alguns jogos, algumas dinâmicas para estar fazendo também essas crianças, que é isso que eu quero apresentar um pouquinho para vocês, tá? Aqui eu vou apresentar 3 casos. Um deles é um paciente que ele tinha algumas questões cardíacas. Após a cirurgia, ele recebeu alta e teve uma parada cardio muito grave. Ele ficou muito tempo inconsciente e quando ele voltou com uma lesão encefálica infantil adquirida numa cadeira de rodas, sem conseguir se movimentar, sem conseguir ter controle cervical nenhum. E quando eu fui na casa dele, na avaliação, eu lembro que a primeira coisa foi entrar no quarto dele, olhar para ele e falar, olha, eu tô aqui para trabalhar com você através da música, seus pais me disseram que você gosta de música, mas eu preciso te conhecer. Para isso a gente tem que dar um jeito de conversar.
Você consegue piscar o olho? E aí eu lembro que ele piscou, né? Eu falei, você consegue olhar pro lado da parede? Ele deu uma olhada, com um pouquinho mais de dificuldade. Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te fazer perguntas. Quando for sim, você pisca. Quando for não, você olha pro lado. E assim a gente começou uma comunicação. Logo em seguida eu levei o IARP para ele. E foi bem bacana, porque quando ele percebeu que ele podia tocar com os olhos, a expressão facial dele, os olhinhos, né, super feliz. E aí a gente começou a tocar e nisso eu comecei a criar jogos e a gente começou a trabalhar com a comunicação alternativa e a Fono viu e hoje ele tem o eye tracker em casa, né, que é o Toby, e ele tá utilizando e aprendendo a se comunicar com isso, né? E a gente viu isso o quê? Através da musicoterapia, a gente foi criando e incluindo os outros e junto com os outros terapeutas, junto com a fisiovisual, junto com a TO, junto com a fono, a gente começa a fazer um trabalho de inclusão dele e que ele possa mostrar os seus potenciais. Então, agora em seguida vocês vão ver duas atividades que eu fiz com ele, bem interessante, que ele participou interagindo, tá bom? Vou começar apresentando para vocês uma das pranchas de um dos pacientes, que ela foi feita especificamente para ele. Então, a gente fez vários testes até chegar à conclusão que com 4 imagens ele conseguia fazer a escolha, fazer o rastreamento visual melhor. E ele optou também que fosse colorido as imagens, tá? Então, quando a gente começa, a gente sempre canta a canção do oi, do bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário. Oi, E ele pode estar escolhendo, por exemplo, música e tecnologia. E ele opta aqui pelo que ele quer tocar. Por exemplo, hoje ele quer tocar EARP. EARP. Voltar pro início. Atividades Communicator, aqui são as atividades que a gente cria personalizado para cada paciente. No caso, ele tem, quando você clica as atividades dele, inclusive a canção do Pomar, que nós vamos ver aí na sequência. Virar a página. E ele pode optar pelos instrumentos. Violão. Virar a página. Ocean Drum. Virar a página. Virar a página. Voltar pro início. Todos esses instrumentos foram apresentados para ele e ele que decidiu que iria para a prancha dele. Virar a página. Cantar. Aqui ele pode optar pelo cantor e qual música ele quer escutar. Então, quando ele clica no cantor, eu tenho as músicas que ele gosta de escutar desse Virar cantor. a página. Ele que escolheu também. E para que a prancha não ficasse muito extensa, porque nós estamos trabalhando apenas com 4 imagens, até ele desenvolver esse rastreamento visual, a gente colocou um link de lista. E esse link de lista sou eu que leio para ele o nome das músicas do grupo, no caso o Tiqueque, que não está aqui. Quando ele clica no cantar, volta na primeira página lá do cantar. Cantar. Que tem novamente todos. E ele voltar pro início. Voltar pro início para virar a página. Questões. Virar a página. O interessante é que eu também posso estar colocando um tchau aqui e posso pedir também a opinião dele na prancha. Então ele posso clicar, e aí, como foi a terapia hoje? Foi legal? Não foi legal? Você gostou disso? Não gostou? E já teve até terapias que ele falou que ele estava de saco cheio, né? Isso é o máximo, porque eu tô dando essa oportunidade dele estar expressando o sentimento dele. Importante sempre ressaltar que quando a gente está criando prancha, fazendo atividades, o trabalho em equipe ele é extremamente importante. Assim como a anterior, que foi feito junto com a fisiovisual, observar que ele conseguia enxergar melhor 4 quadrantes e tudo mais. Aqui foi uma troca também com outros terapeutas. Nessa época a gente não tinha ainda chegado na questão de ter apenas 4. Então o primeiro jogo que eu criei para ele foi com 6, que ele conseguiu fazer com um pouco mais de dificuldade pela questão do rastreamento visual dele. Bom, ele começou a voltar, né, retornar a fazer a alimentação via oral. Ele está fazendo esse treinamento junto com a fonoaudióloga.
na parte de disfagia, e ela estava apresentando para ele as frutas que a mãe tinha falado que ele gostava, para sentir. Conversando com a fono, que trabalha a comunicação, ela falou que seria interessante a gente trabalhar as imagens dessa fruta para que ele pudesse fazer escolhas, mas ela não sabia até que ponto ele ainda reconhecia após todo o incidente que ocorreu com ele, clínico. Então, sabendo que ele gostava muito do Palavra Cantada e da Canção do Pomar, a gente criou esse jogo para ele fazer pareamento entre a fruta e a árvore, o pé da fruta que ele havia escolhido. Então, vou apresentar aqui para vocês. Abacaxi, abacaxizeiro. Abacate, caquizeiro. Percebe-se que quando ele olha para a imagem errada, ele não conclui o jogo. Abacate, abacateiro. Caqui, caquizeiro. Ele nunca reagiu, vai no próximo item. Fase 1 concluída. Agora, qual que nós vamos procurar primeiro? Quem procura a goiaba. A goiaba. Ó, Cadê a goiaba, Kim? Aê! Bonito! Goiaba. Vai ficar alto demais, né? Do jeito que eu gosto. eu acho que Cadê tá o pé de goiaba, Kim? Cadê o pé de goiaba? A árvore cheia de goiaba. Onde tá? Você sabe qual é? Olha lá no computador. Isso. Quase lá, Kim. Fica meio de lado. Ó, Eu você acho que você passou por foi. ela, mas eu quero que você fique um tempinho a mais, porque você tá passeando muito pelas outras também. Isso! Aê, Essa atividade já foi feita com uma paciente que ela cantava várias canções, embora ela tivesse o diagnóstico de síndrome de Rett. E eu queria saber até que ponto ela compreendia qual era a melodia respectiva a uma canção que ela cantava. Então, eu criei esse jogo pensando em observar essas questões cognitivas dela, de reconhecimento melódico e da figura que representava a canção. Então, se ela olha em uma das flautas, pedia para ela olhar em uma das flautas primeiro e depois escolher qual era a canção que representava aquela flauta. Música da formiguinha. Ok, parabéns, ela conseguiu. E assim, ela fazia o próximo e a gente fez uma sequência com 8 canções. E ela acertou todas. Essa foi uma atividade criada também por essa mesma paciente que conseguiu distinguir quais eram as melodias respectivas a cada canção. Ela gostava muito da leitura de livros, e um dos livros que ela gostava muito era Fazenda Barulhenta, e toda vez que eu chegava lá, ela usa o sistema POD de comunicação alternativa, e ela pedia para ler livros e a Fazenda Barulhenta. A partir disso, para conseguir criar o vínculo com ela, eu criei uma música do livro da Fazenda Barulhenta.
E aí a gente ia cantando essa história da fazenda barulhenta. O galo chamou os animais para passear. O galo. A vaca. E aí a gente ia contando a história através do canto, e toda vez que eu falava um animal, ela tinha que olhar para esse animal que fazia parte da história. E foi muito bacana, foi uma das formas que ela começou a interagir melhor em terapia, participar e escolher mais livros para a gente criar mais canções, mais músicas, etc. E estar trabalhando com ela dentro da musicoterapia, tanto com a composição como também leitura de livros. O último caso que eu vou apresentar é dessa menina que eu contei para vocês, que a gente foi no congresso. Comecei com ela com 1 ano e 8 meses. Vamos ver um trechinho aí de um vídeo do início, como ela estava. Depois nós vamos ver um trecho dela tocando no iArp, vendo um pouquinho dessa diversão. Na época ainda que eu incluí o iArp com ela, nem tinham cores, né? Não era totalmente colorido. Eram tudo em tons de bege para marrom, mas ela amou e a gente começou a fazer atividades muito bacanas. E essa é uma paciente interessante porque eu atendi ela até pouco tempo atrás, que agora ela mudou de país, mas no começo eu cheguei até a atender online e a gente colocava eu colocava o meu iPad aqui, o computador, o tablet. A gente fazia assim, ela com o tablet e o computador, porque um tablet era para me ver, o outro era para tocar e para conversar comigo. Eu aqui em casa, a mesma coisa, às vezes estava com o tablet para ela me ver e o computador na frente com o iPad, que é aquela questão de tecnologia maravilhosa, né? A gente foi trabalhando. Isso já da pandemia, que ela terminou o auge da pandemia, ela mudou e a gente continuou fazendo online por um tempo. Agora eu indiquei para que ela procurasse um profissional para estar trabalhando com ela presencialmente, porque eu sinto que ela deu uma desanimada depois de muito tempo online, né? E criança necessita dessa troca, né? Às vezes o adulto ele consegue fazer muito mais tempo uma terapia virtual, né, do que uma criança que necessita dessa troca. Mas foi muito bacana. E com ela eu fui criando jogos, atividades, white tracker. Ela começou a se comunicar comigo, dizer o que gostava, o que não gostava. A gente criou pranchas, a gente entrou até em aprendizado de questões musicais, porque ela pediu, porque na escola ela estava tendo aula de educação musical. E trabalhei com ela durante 7 anos. A gente é muito material, então selecionei só um pouquinho aí para vocês conhecerem dessa paciente e espero que vocês gostem. E esse foi qual? Voltar para a página. Voltar para a página. O que você quer me contar, Bi? Piano. Peraí, vamos tirar o piano da história pra você me contar. Vai lá. Conta agora o que você quer. Você voltou a página pra me dizer alguma coisa. Espere, pare, olha.
goiaba. Você tocou sozinha, Pipi! Parabéns! Bom, uma das pacientes também estava na fase de alfabetização e a psicopedagoga solicitou que a gente começasse a trabalhar com ela algumas vogais e tudo mais, o nome dela também, e ela gostava muito do grupo Tri, que tem uma canção chamada EIOU, e a gente fez esse jogo para ela, cujo eu canto a primeira parte. Procurando bem, eu sei que tem, no início do amor eu vejo. E depois ela olha pro computador, né, com o rastreador. Procurando bem, eu sei que tem, no pé do café eu vejo. Procurando bem, eu sei que tem, no fim do Piauí eu vejo. Procurando bem, eu sei que tem, nas pontas do ovo eu vejo. Procurando bem, eu sei que tem, no meio da lua eu vejo. E aqui ela tem que fazer a sequência sozinha. Dando sequência, então, essa mesma paciente da alfabetização, a psicopedagoga começou a trabalhar as letras do nome dela, e essa canção ela foi muito interessante, porque a gente trabalhou improvisação no iHarp, e ela foi tocando várias notas musicais em cima do que ela improvisou. Eu criei uma canção com o nome dela. Nesse eu não fiz de pergunta e resposta no momento que eu tenho que cantar e no communicator dela só tem a resposta, porque eu gostaria que ela fizesse essa canção não somente na musicoterapia, mas que a psicopedagoga usasse, que a família usasse, que na escola usassem com ela e tudo mais. Então, o que a gente fez? Eu fiz uma canção, compus uma canção, então com essa improvisação dela, usando pergunta e resposta, cujo, quando a tela, o fundo é preto, quem pergunta é a pessoa que está com ela, e quando o fundo é lilás, que é a cor predileta dela, ela que responde. Então percebam que quando a gente cria uma prancha de comunicação com esse paciente, ou quando a gente cria jogos musicais usando programas de comunicação, a gente também tem que pensar na personalização para esse paciente. O que é importante para ele, o que ele gosta, como ele gosta da música, que tipo de canção, o que eu tenho que trabalhar, em que época que ele está, o que está sendo trabalhado em terapia, o que está sendo trabalhado dentro das outras terapias também, que eu posso estar incluindo na musicoterapia, assim a gente poder trabalhar sempre por melhor esse paciente. Então a canção ficou assim. Qual o seu nome? Bianca. Qual o seu nome? Bianca. Como se escreve seu nome? B I A N C A. São as letras do meu nome.
Como se escreve seu nome? B-I-A-N-C-A são as letras do meu nome. Sempre lembrando que quando a gente cria uma atividade, o nível de dificuldade dela também tem que ir aumentando aos poucos, para eu saber e ter certeza que realmente ela conseguiu compreender e esse aprendizado se fixou, tá certo? O clima está abafado. O clima está abafado. E a Bibi é calorenta. E a Bianca é calorenta. E o clima está abafado. Toca aí, Bibi. Toca, Bianca. O clima está abafado. E a Bianca é calorenta. Eu acho que de tudo isso que a gente tem que refletir é que o setting de musicoterapia muitas vezes ele tem que mudar. Ele tem que ser futurístico, sim. Não tem como a gente fugir da tecnologia nem com pessoas que não necessitam delas. Imagina de pessoas que necessitam delas para poder se comunicar, que necessitam dela para poder tocar, que necessitam dela para ser alguém no mundo e se impor com autonomia. Então não tem como fugir disso. É algo que o musicoterapeuta tem que aprender a ter menos medo de tanta novidade e ir atrás, porque é prazeroso quando você vê respostas dos seus pacientes das atividades, quando você vê que eles estão engajados, que eles estão tendo conhecimento e que você consegue comprovar para os outros que está sendo funcional. Então eu sempre costumo dizer que quando eu trabalho com tecnologia assistiva, estou abrindo o mundo para os meus pacientes e eu estou abrindo o mundo para mim, como terapeuta também. E quando eu uso a comunicação alternativa, eu dou a possibilidade da fala desse paciente, eu dou a possibilidade dele ser alguém. Se a gente muitas vezes como musicoterapeuta fala que eu sou na música, quando eu faço uma música, e às vezes eu tô ali com o meu paciente fazendo música com ele, e ele tá lá parado, e eu que levo a mão dele para tocar. Né? Ou eu uso a minha bola de cristal e adivinho que música ele quer ouvir. E quando eu trago essa tecnologia, eu paro com isso. Eu paro com esse meu complexo de Deus, né, de superioridade, de que eu sei o que o meu paciente precisa, porque agora ele pode me dizer o que ele precisa, com as palavras dele. E a comunicação alternativa está aí para isso, para todos os terapeutas utilizarem. Porque que o meu paciente verbal eu pergunto o que ele quer fazer. E para o meu paciente não verbal, eu simplesmente adivinho. Não tem porquê. E através dela eu consigo fazer com que o meu paciente seja ativo, com que ele cante, com que ele participe. E eu posso estar mudando também as vozes. De repente, posso estar usando programas de música, posso estar criando junto com ele, compondo junto com ele, criando letras. Essa última paciente que vocês viram, no último atendimento que eu fiz presencial aqui no Brasil com ela criou um livro de histórias e a gente fez uma composição de histórias, recriando junto. A gente foi, na verdade, improvisando, né, a letra e virou uma composição. E que legal, ela conseguia tocar, ela conseguia ver a história, ela conseguiu escolher a letra do livro dela, que ela criou, as imagens junto com a fono, junto com a psicopedagoga e na música tocando. E eu acho que é isso. Quando a gente está com o paciente, a gente está melhor para ele. E os mundos vão se cruzando. Isso é interdisciplinaridade, acessibilidade, tecnologia, tá bom? Espero que tenham gostado, mas pensem só um pequeno detalhe. Para terminar, eu vou colocar vocês para refletir um pouquinho com o último vídeo. Quando você dá voz para o paciente, você tem que estar preparado
para ouvir o que ele te diz. Obrigada. Vamos fazer mais, Joaquim? Acabou. Tchau.